Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a Elas Conectam. E hoje eu tenho assim, o prazer de entrevistar duas feras para mim, que eu sou apaixonada, que é a nossa advogada Pamela Teixeira e o nosso querido Fábio Soares, que são os protagonistas hoje do projeto social Rosas de Aço. Então hoje eu tenho essa honra de estar com vocês, ansiosa para gravar esse programa, gente. Foram 2 semanas de muito sofrimento para poder estar aqui hoje com eles. Para eles nos contar um pouco dessa história, como surgiu, quais os projetos que já tem, quais os projetos que virão, se Deus quiser. E vamos começar com o Fábio, né? Para ele nos contar que foi ele que iniciou, que plantou essa sementezinha aí, em homenagem a uma grande mulher que foi a mãe dele. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Juliana, muito obrigado pelo convite. Gente, né, Pamela, tô muito feliz de estar hoje falando um pouco do Rosas de Aço, que é um projeto muito importante, é um projeto para a sociedade pelotense, não só para a sociedade pelotense, né, mas que seja exemplo para todos nós, né? Sim. E, cara, poder estar falando do Rosas de Aço para mim é muito importante, que é um assunto bem pessoal meu, né? Falar da minha mãe também é algo, me emociona muito, né? Então, graças a ela, é a motivação minha do projeto. E muito obrigado, Juliana. Cara, a minha mãe, fui pequeno, com a Blindóia, e a minha mãe sempre sofreu essa violência, entendeu? Não só do meu pai, porque eu fui criado só com a minha mãe, e sim dos homens, né? Principalmente no vizinho que rodeava minha mãe, que ofendia, que falava, que tentava bater. Só não bateu na minha mãe graças aos outros moradores. Então eu fui crescendo nesse ambiente, né? Sim. E logo com 5 anos a minha mãe me colocou na arte marcial, né? Porque ela entendeu que eu, como não tinha uma presença masculina junto comigo, eu tinha que aprender a me defender, né? E, cara, através disso aí a gente seguiu na arte marcial, e através dessas as coisas que a minha mãe sofreu, eu tive essa ideia, onde depois eu reuni esses profissionais que me deram, eu tive a ideia, entendeu? Sim. E para botar essa ideia para frente, eu precisava de pessoas que, tipo, uma equipe que, tipo, cara, vamos nessa linha, mas nós precisamos ter esse tipo das pessoas trabalhando junto com a gente. E aí veio excelentes profissionais para trabalhar no projeto. Eu costumo dizer, que eu já te falei já várias vezes, que Deus coloca anjos na vida da gente. Sim. Eu acho. Porque são pessoas que vêm para somar e ajudar com o entendimento que nós às vezes não temos, né, o conhecimento, certo, o que é uma agressão física, o que é uma agressão verbal, moral, sexual, porque às vezes a gente se confunde muito, né? Claro. Que a gente é criado numa sociedade que tudo é muito normal e não é. Exatamente. Né? E eu particularmente não tenho vergonha de falar isso, eu fui aprender muito depois do projeto, somente com a Pamela, né? Porque mostra essa parte judicial. Cara, não é só agressão física, não é só... Tipo, cara, várias agressões que as mulheres, que muitos homens, tipo, que nem eu acredito que desconheciam e até hoje desconhecem. E o Rosas de Aço tá pra isso, entendeu? Tá pra, principalmente pra informar, tá principalmente pra ajudar as mulheres, mas pra mostrar que não é só violência física, existem vários tipos de violência. Sim, exatamente. E a doutora Pamela, né, que tá aí nos representando maravilhosamente. Sei de cada caso assim que choca, que a gente acha assim que não tem, né? Mas está bem ali no nosso lado, nosso vizinho, na nossa sociedade, que às vezes a gente está desconhecida, desinformada dessas informações, porque realmente não existe ainda um número específico. É algo que acontece muito e não tem um número ainda atualizado, não se tem essa atualização. Mas que existe muitas agressões, assassinatos, né, feminicídios. Até há pouco tempo a gente teve um aqui na nossa região sul, que foi na menina de Piratini, se não me engano. Exatamente. Né, uma jovem, há 2 semanas e meia atrás, ela foi morta pelo companheiro, um ex-namorado, se eu não me engano, e aquilo me chamou muito a atenção. E ter
uma mulher nos representando, isso nos traz segurança. E eu queria que tu me contasse um pouco, Pamela, assim, da tua experiência. Com certeza. O que tu pode me dizer, assim, o que é uma agressão física, o que é uma agressão com palavras, assim. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, estamos lisonjeados, né? Obrigada. E muito feliz de estar aqui dando essa entrevista hoje. Então, primeiramente falar do Rosas de Aço, tá? O projeto, eu sou suspeita de falar, é um projeto maravilhoso, pensado unicamente, exclusivamente para mulheres. Nosso intuito é ajudar essas mulheres a dizer para elas e mostrar o norte, que o ciclo da violência tem que ser quebrado, tá? Elas não precisam e não devem se sujeitar a esse tipo de situação, né? É a questão da violência psicológica, a violência moral, a sexual, a patrimonial. Então são diversos tipos de violência e a gente está disseminando a informação. A gente tem que se utilizar das redes sociais, dos meios de comunicação, bem como a TV Com, para estar passando essa informação e trazer o projeto, mostrar mais para a cidade, para Pelotas, que sim, além do apoio que elas já têm no judiciário, que tem a casa de acolhimento, enfim, tem assistência social, tem o nosso projeto que também é uma forma de apoio de refúgio. Nós temos a orientação jurídica, que é comigo, tá? Nós temos um apoio nutricional, nós temos a orientadora técnica, a preparadora física, né? Tem o Fábio, que dá a defesa pessoal, que é muito importante, inclusive, né? As mulheres saber que podem ter como se defender. O intuito não é ter o combate, né, com o agressor, mas conseguir se desvencilhar daquela agressão até que o socorro chegue, até que elas possam, né, tá resolvendo a situação. E temos também a nossa nutricionista maravilhosa também. Então o nosso projeto é bem completo, a gente está sempre à disposição nas nossas plataformas ali, seja no WhatsApp, seja no Instagram, para dar dando esse apoio, né. E realmente a gente lida com bastante questões complexas, da questão da agressão física, né, que até o feminicídio, bem como aquelas ameaças, que hoje em dia é bastante crescente, a questão do stalker, da ameaça. Então é bem complicado essas questões. E hoje as pessoas acham assim, porque a gente é mulher, a gente tem que ter força. A gente não tem que ter força, a gente tem que ter uma maneira de saber sair daquela situação, né? Porque é a força e a gente utilizar uma autodefesa de saída de um refúgio, né? Porque às vezes a gente, digo mulher, né? Acha que tudo é a base da força, da coisa assim, e não é, gente. A gente tem técnicas de luta, né? De autodefesa, que ajudam, pelo menos naquele primeiro momento, né? Para sair, para pedir um socorro. Até nas aulas de luta, eu noto muito que quando as mulheres se encontram, né, porque todas as mulheres que se encontravam naquele ambiente ali no tatame, todas elas vinham de algum problema, de um problema causado, ou físico, ou patrimonial, sabe? Mas era aquele problema vindo de um lado masculino. Então elas já começavam a se identificar. Então, por isso que a gente tem a parte psicóloga, a gente tem uma assistente social, tem uma nutricionista, certo? Tem a parte judiciária, tem a parte de preparação física. Então, esse projeto é um projeto diferente, por quê? Porque ele abraça a mulher em todos os lados, certo? Em todos os lados. Tipo, eu, particularmente, não ia poder dar um conselho, não poderia eu conversar com uma mulher. Isso a gente tem uma psicóloga. Todas as mulheres, a maioria das mulheres, tem um filho. Tem aquele lado parte social. Então a gente tinha que ter uma assistente social. Todas as mulheres precisavam de uma atividade física mais específica. Não só eu da aula de luta. Trouxemos uma preparadora física. E, cara, toda mulher precisa de uma advogada, entendeu? Nós temos que ir por fora. Nós temos que ir... Cara, os caras fizeram o crime, que é um crime. Fizeram um crime, nós vamos pra cima. Entendeu? Cara, temos uma advogada. Não vai ficar impune. Não vai ficar impune, entendeu? Aí, cara, nós temos uma advogada. Então, a gente abraçou a mulher em todos os lados. Porque, infelizmente, também a gente encontra problemas no sistema. Ainda, né? Encontramos. Às vezes, acontece da mulher ter alguns problemas na delegacia, no próprio registro do boletim de ocorrência. Teve situações que já chegou até mim de se perguntar na delegacia o que ela fez para ter sido agredida.
sabe? Então, quando tu não tem uma orientação jurídica ou quando tu não está com um advogado, até mesmo naquele local que tu deveria ter o acolhimento, às vezes tu encontra alguns empecilhos. Não vou generalizar, poucos casos, mas já aconteceu bastante. Geralmente sempre ela põe, o que ela fez? Sim. Né? Eu acho que, na minha opinião de pessoa, assim, ser humano, ninguém merece apanhar, nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem, né? Sim. Mas o primeiro ato do ser humano, o que ela fez para merecer? Sim. Ninguém merece apanhar. Tudo tem um diálogo, né? Não dá certo, separa, cada um por si. Vamos criar o filho, porque o filho não deixa de ser filho, não existe ex-filho. Exatamente. E a vida tem que continuar, né? Porque ela é tão bela. Exatamente. Eu acho que falta um pouquinho de fé no ser humano. Bastante. Porque a gente está lidando com pessoas, a gente está formando pessoas, né? Que são os nossos filhos. E eu acho que... é o espelho, né? É o espelho. É o espelho. Como tu vai agir, como tu vai representar, né? E hoje em dia a gente está... Não sei se é uma impressão minha, mas parece que hoje em dia está muito assim. A mulher é propriedade e não pode ter uma vida. Sim. Não existe mais essa opção. E eu acho que aumentou muito. Sempre teve, mas eu acho que nos últimos anos ela está mais... Aumentou muito. Não sei se é uma impressão minha, não sei. Aumentou sim. Acontece também, as mulheres não conseguem sair desse ciclo de violência, porque o réu, digamos assim, o que ele sempre fala? Tu não vai conseguir, tu não pode. Se tu te separar, tu não vai ter condição de cuidar do nosso filho. Né? Vou tirar a guarda. E a mulher tá ali, vulnerável, abalada psicologicamente, ferida, porque na sua maioria ela apanha, né? Tem a violência psicológica, né? A patrimonial também, porque ele retém valores, retém tudo, não dá recurso para essa mulher, ela não se profissionaliza, ela não se desenvolve, ela não consegue sair daquele ciclo de violência. E ela acredita que sim, ela não pode, que ela não vai conseguir e que ela tem que se sujeitar àquela situação. E ela fica naquilo ali. E ali ela vai se destruindo. Automaticamente o filho e a filha estão vendo. O menino está crescendo naquele meio ali. Vendo o pai sendo agressivo, achando que mulher tem que apanhar, que é desse jeito, que é o homem que manda, né? Já está passando essa imagem para o filho. E a filha está vendo aquela situação de que mulher tem que baixar a bola, literalmente, tem que respeitar, tem que sujeitar, e se apanhar tem que aguentar quieta por conta dos filhos. Sim. Entendeu? Então isso é o que a gente mais vê, as mulheres se sujeitar a esse tipo de situação com medo. Juliana, assim, quando eu comecei a dar aula, eu no meu entendimento, assim, cara, as mulheres estão vindo treinar comigo, a maioria das mulheres apanharam, né? Sim. E eu sempre botei isso na minha cabeça, que as mulheres estão vindo aqui pro Rosas de Aço, as mulheres tudo apanharam, os maridos bateram. Quando começou o projeto, e eu também tem uma coisa que aconteceu no projeto, que quando eu estava no tatame, quando elas não me conheciam, as mulheres, elas eram mais, ficavam mais trancadas, ficavam tipo, não descontraídas comigo e tal, e até conversava com a Pâmela, será que não tem que estar uma mulher aqui treinando e tal? Porque depois eu comecei a entender que a parte psicológica das mulheres, cara, é muito pior do que elas ter tomado um soco, um chute, porque quando elas chegavam no projeto, elas chegam arrasadas psicologicamente. E o impacto que causa isso, eu pude ver, porque eu não tinha essa experiência. Porque não é uma dor visível, é uma dor da alma, né? Isso, eu não tinha essa experiência. A minha experiência era um soco, era um chute, que eu imaginava que elas tinham tomado. Sim. E quando elas começaram a conversar entre elas, no início das aulas, no início da aula ficava escutando. Aí elas, o que tu foi agredida? Ah, tal, depois apanhou. Tal, e não apanhou. Então o que eu comecei a entender? Cara, elas estão tudo feridas. Estão tudo machucadas. Agressão. E aí eu comecei a trabalhar a parte motivacional. Vamos lá, mulheres, vamos treinar, vamos dar soco, vamos dar chute. Entendeu? Comecei a
A extravasar aquela raiva, isso, aquela a mágoa. colocar dentro do treino uma parte de motivação. Vamos lá, mais um polichinelo, mais um isso, mais um aquilo. E comecei a motivar elas a fazerem aquela aula desta maneira. Porque quando eu comecei a dar aula, eu já partia direto para a defesa pessoal. Entendeu? E aí depois eu comecei a ver, cara, eu tenho que trabalhar essa autoestima delas. Sim. Entendeu? E outra, e eu ouvi a maioria das mulheres que estavam ali, elas não estavam mais conseguindo se relacionar com outros homens. Mulheres novas não tinham mais relacionamento com outro homem. Não conseguiam. Entendeu? Nem E eu era fiquei permitido, chocado, né? cara. Nem se é permitido se Não se tentar. permite. Não se Não se permite. permite. Não, porque elas se fecham naquele ciclo ali e elas não conseguem sair dali. Ela tem medo que aconteça novamente. Sim. Qualquer coisa já é um gatilho. Sempre. É uma dor que não é fácil de curar. É com muita terapia. É muita força de vontade. É um querer que é muito profundo. É difícil mesmo. Então pode ser até que se aproxime uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente, né, não seja um agressor. Mas qualquer situação consegue já é um confiar. gatilho e ela não consegue. É muito difícil. São poucos os casos que as vítimas de violência doméstica conseguem se relacionar com alguém e que o relacionamento vá adiante, consiga, quando aquela mulher está curada efetivamente, porque é uma coisa que leva muito É uma tempo. ferida, né? E também passando algumas técnicas de finalização, de mobilização das mulheres. Mulheres que estavam treinando aquela posição, aquela técnica, que tinha acontecido aquilo ali na vida real. E cansou da aula parar e a mulher tá chorando. Eu tô mostrando a posição, elas estão treinando entre elas, e aí mostra a técnica, vou corrigindo uma a outra, daqui a pouco nós olhamos olho pro lado, tá aquela aluna minha chorando. E tipo, isso aí, eu nunca tive, que nem falei pra vocês, eu nunca tive essa experiência Sim. de trabalhar com mulheres, assim, vítimas de violência. E até isso, que nem eu falava pra você, a gente foi aprendendo, foi gradativamente sabendo lidar com a situação e conversando com a Pamela, conversando com a psicóloga. O que a gente fazia? Aí o que aconteceu? As mulheres acolhiam aquela mulher. No meio da aula. Estávamos numa posição, a mulher chorando, que o agressor fez aquilo com ela, nós parava a aula, elas iam ali, abraçavam, conversavam, e acolhiam ela, e a gente seguia a técnica. E aí aquilo ali virava uma chave, e aí, não, agora nós vamos fazer o conto. Se algum outro agressor fazer isso contigo, ou com algumas, aí eu começava a dizer para elas, e você sabe que isso acontece porque a colega de vocês passou por isso. Sim. Então não é uma coisa que é inventada, não. Ó, teve um estrangulamento, no qual o agressor agrediu a colega de vocês, e aqui está a prova dela, e nós temos que treinar isso. E aí mais elas queriam treinar, porque foi uma coisa real. E essa questão do acolhimento é bem importante, principalmente nos processos judiciais, na delegacia. Eu tenho o hábito de que quando a vítima chega até mim, obviamente eu sou a técnica, a advogada, mas eu sou a mulher que acolhe. Eu não consigo fazer de outra forma. É o acolhimento, porque são seres humanos. Às vezes é a primeira situação que ela está passando. Já vem de um ciclo grande, né? Mas é a primeira vez que ela está conseguindo falar. Porque o verbalizar que está sendo agredida, que foi agredida, é muito difícil. É muito difícil, por conta do julgamento. Tá, mas tu tá falando isso agora? Há quanto tempo tu vem agredido e tu tá falando só agora? Tipo, duvidando da palavra da pessoa. Por que tu tá falando só agora? Por que tu tá procurando ajuda só agora? Tu entendeu? Isso. Então a gente tem que aprender, enquanto sociedade, se colocar no lugar do outro. Tu entendeu? É difícil. Vítimas de estupro, vítimas de violência sexual não conseguem falar em seguida que acontece. As pessoas levam um tempo até elas entender que elas não têm culpa, que isso não é culpa delas. A culpa nunca é da vítima, nunca é da vítima, e sim de quem proferiu aquela agressão. Então é muito difícil elas conseguirem falar. Então falando abertamente para todas as pessoas, tu que é amigo, tu que é pai, tu que é mãe, tu que é irmão, se chegar até ti, dê o acolhimento, ouça elas com atenção, procurem os meios cabíveis para resolver a situação, porque é muito difícil para ela verbalizar aquilo ali, porque ela vai ter que contar na delegacia, ela vai ter que contar para o advogado, ela vai ter que contar para o juiz na audiência, então ela precisa de quê? De força.
Sim. Ela precisa de acolhimento para que... Vai contar várias vezes as mesmas E vai ter que coisas. contar e repetir, e aquilo ali é um trauma. A mulher já está traumatizada, está com a alma ferida, marcas pelo corpo, só que ela precisa ter força. E o que ela precisa? De força, de pessoas que apoiem. E para as mulheres também que estão sendo vítimas, que são vítimas e não conseguiram ainda falar, procurar ajuda, converse com a amiga, com a mãe, com a irmã, com pessoas próximas, com a amiga mais próxima, mas falem. Não se calem diante da violência, não aceitem isso. Os filhos de vocês estão vendo, vocês são referência para os filhos de vocês. A gente pode quebrar esse ciclo sim, e a gente deve quebrar esse ciclo da violência. Não devemos aceitar nunca. E nunca. hoje, né, para quem é de Pelotas e região, nós temos o projeto de vocês. Então, entre nas redes sociais, sigam o projeto, a doutora Pâmela, o Fábio, O Rosas de Aço. o Rosas de Aço, né? E se informe mais, procurem eles, procurem ajuda. Com certeza. Hoje a gente tem esse recurso, então vamos utilizar, vamos criar coragem, vamos nos fortalecer, porque a gente está aqui. Hoje elas conectam e TV Com tá parceira hoje desse projeto. Eu vou assim, ó, levar esse nome aos 4 cantos, aonde eu for na região, porque eu acho que a gente está carente. Tá carente, né? A família tá carente, né? Com certeza. A família tá doente. Então a gente tem que levar. Fale pro seu amigo, pro seu vizinho, né? Sobre o projeto. Disseminar informação. Disseminar informação. Porque assim, ó, eu tive há pouco tempo, eu faço trabalho às vezes, né? E aí, há um ano atrás, uma ex-colega minha, ela faleceu de feminicídio aqui em Pelotas, né? Se eu não me engano foi no Barro Duro. E há pouco tempo eu estava trabalhando assim à noite, né? Fazendo coisa de segurança. E chegou uma amiga: oi Ju, tudo bem? E eu digo: oi, como é que tu tá? Tô bem, nasci de novo. E eu digo: como assim? E ela: não, eu tive na UTI, eu levei, se eu não me engano, 3 facadas. Nossa. E ela nasceu de novo, né? E eu digo: o que tu tá fazendo aqui? E ela disse assim: ninguém vai parar de fazer eu querer viver. Eu quero viver. É isso aí. E eu quase morri, e eu estou aqui, e eu vou sair, eu vou curtir a minha vida da melhor maneira possível, e não vai ser essa pessoa que vai me parar. E eu achei tão legal aquilo ali, e ela disse assim: onde eu puder dizer para as pessoas não ter medo, se cuidar, mas não ter medo. E aí eu digo assim: gente, isso acontece assim do meu lado, Claro. né? Às vezes a gente fica apavorado. Mas aconteceu lá pra cima. Não, aconteceu em Pelotas. Em Pelotas, com 2 pessoas que eram assim, muito amigas, muito próximas a mim, e que eu não sabia. Não tem classe social. Não tem E classe não social. tem informação, as Não tem mídias informação. não dizem: fulana lá, só depois quando morreu. Exatamente. Eu tive essa, Aí já não eu tive essa experiência na época das eleições. A menina que trabalhava com nós, eu fui levar material para a campanha, na época da campanha, lá na Z3, e entreguei material lá. Quando eu já estou voltando para a cidade de Pelotas, passa o carro do pessoal da Z3 com ela dentro do carro. O suposto marido dela tinha se separado, ele morava aqui no Fragata. E aí ele pegou o último ônibus da colônia Z3, às 11h30 da noite, e foi para casa dela. Ficou escondido dentro do pátio, esperou ela se acordar de manhã cedo, pegou ela por trás, e é onde deu 4 facadas nela e se esfaqueou. E aí o que aconteceu? De manhã cedo o pessoal foi na residência dela, tá ela no pátio, botaram ela no carro e o suposto marido dela estava ali. Também chamaram a polícia e tudo. Ela não aguentou, né? Veio a falecer até na época da campanha, faleceu uma colega nossa de trabalho, e o cara foi presídio. Logo, como era réu primário e todos aqueles agravantes e tal, o cara vai estar na rua. E aí uma mãe com 2 filhas que cuidava seu pai, e a sua mãe faleceu. É lamentável. Lamentável. E é bem triste, né? Porque Lamentável. nesses casos não é só a vítima Não. que vai. É o filho que perde a mãe, é a avó que perde a filha também, né? Os pais perdem, a família toda perde. E ela era a base familiar. Ah. Era ela que trabalhava. Então deixou 2 crianças pequenas, e quem cuidava os pais, já com idade, era ela. E agora, como é que fica essa família?
As filhas sem a mãe. E os pais Exatamente. sem a filha que era o que cuidava eles, entendeu? Então... Hoje em dia já tem até tramitando projeto de lei, enfim, a fim de dar um salário, né, para essa criança que é órfã de vítima de feminicídio, desde que preencha os requisitos, né? Sim. Mas eu costumo dizer, é um renda per capita, CAD único, aquela coisa toda. Mas obviamente que o dinheiro não substitui, a criança tem que estar com a mãe, né? Tem que estar com a mãe, o dinheiro é nada. É uma ajuda. É uma ajuda. Porque como é que aquela criança vai depender de uma pessoa que matou a própria mãe, matou a sua companheira? Isso é um trauma que ficou, e ainda tu ficou dependente daquela pessoa que te tirou o teu bem maior, que era a tua mãe, né? Nesses casos, né, o pai, ele perde o poder familiar dessa criança, ele nem tem acesso a essa criança. O poder familiar é destituído. Não tem como, ele não fica com a guarda daquela criança, ele não recebe herança. Então, nesse ponto, a lei realmente protege, né? Mas, infelizmente, tu fica com o nome e sobrenome dessa pessoa na certidão, né? Mas que já pode mudar. Tomara, já. Gente, porque imagina tu carregar isso pro resto da tua vida, né? Não tem como. E aí alguém chega pra ti, como é que é tua mãe, teu pai? Meu pai matou a minha mãe. Né? Ou coisas assim, já né? pode mudar. E nos casos também de abandono afetivo, que a gente tem bastante também, dando um spoiler da lei, né? A gente já pode alterar também. O judiciário, as leis, legislativo está se moldando às situações, né? Essas questões voltadas para a criança, voltada para a violência doméstica, tem tido bastante atualizações e realmente para beneficiar aquele que está sendo a vítima no momento, seja o filho pelo abandono afetivo ou o filho, né, que também é uma vítima da violência doméstica, porque reflete na criança, não tem como. Não tem como dizer que é um bom pai se não foi um bom marido. Porque todo agressor, ele não é um bom pai. Porque se ele fosse um bom pai, ele não ia agredir a mãe do filho dele, ele não ia deixar o filho ver aquela agressão, então ele não é um bom pai. Todo agressor não é um bom pai. Não tem como ser um bom pai. Não. Com certeza. Então, eu gostaria assim de perguntar para vocês aonde que está o projeto hoje, aonde essas mulheres, essas famílias podem procurar vocês, né? Sim. Tem bairros, né, que vocês já estão instalados. Sim. A gente hoje está com aulas, vai começar as aulas na Sociedade Libanesa e no bairro Pestano. E é todos os dias? Como é que Aos sábados no bairro Pestano. Sociedade Libanesa a gente já está vendo os horários. Sim. Certo? Mas isso nas redes sociais tem os contatos, né, de vocês, da Rosas de Aço. Tem tudo ali para vocês dar esse primeiro passo, entrar em contato e se informar mais e saber onde é que vocês podem ter essa assistência e esse acompanhamento. Que não é só a parte de luta, né? Tem toda essa parte de fundamental. informação judiciária, tudo. O projeto, uma coisa que eu deixo ele bem claro, assim, ó, muitas pessoas me procuram e falam, pô, Fábio, eu tô com um problema, assim. E eu falei, cara, nós temos a parte judiciária, vai lá falar com a nossa advogada, entre em contato com a nossa advogada. Então, a parte de luta é apenas uma parte do projeto, entendeu? Temos todo esse acolhimento para as mulheres, não só para a parte de luta, mas sim que acolha a mulher na necessidade que ela precisa. E também acolhendo também os filhos, né? Sim, as crianças, sim. Hoje ele vê que tem as aulas, tem os acompanhamentos também para a família dessa mulher que precisa, né, gente? Nesse sábado agora também teve aula que os filhos teve aula de mãe com os filhos. Imagina que tem uma conexão dos filhos com a mãe, porque a criança adora, né, essa questão do esporte, enfim, cria uma conexão com a mãe, então é muito legal. É muito legal de porque ver. assim, porque como a mulher já tá doente ali naquela, talvez ela não tenha nenhuma comunicação de uma atividade física com os filhos, né? Não tem. Então vocês não tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar, porque uma aula de defesa pessoal, bem como os materiais, tudo, as pessoas não têm, são pessoas vulneráveis, não tem como. Só que os nossos projetos possibilitam tudo. A pessoa só vai no dia e na hora da aula e no local, porque tem tudo realmente, tem todo o nosso apoio. Então a gente só precisa de coragem, com certeza, e lutar pelos direitos que a gente tem, que são nossos, ninguém tira, ninguém vai tirar. Com a Pamela aqui, né, que eu tenho uma honra de dizer que eu tive o prazer de conhecer essa mulher, já conversei com ela várias vezes, muitas vezes pelo telefone, mas hoje presencial.
tenho a maior admiração por tudo assim que eu já escutei e que eu vejo da Pamela. O Fábio é um grande ser humano, uma pessoa exemplar na nossa cidade. Obrigado. Nos representa assim, ó, com humanidade, com amor, com carinho, dedicação, todos os dias. Eu já vi o Fábio de sol a chuva, enchente, né, lutando por todos. É isso aí. Não tem ruim. Não tem ruim, é incansável. Eu posso dizer assim, que sou fã. Obrigado. Como um ser humano, como profissional, como amigo. E dizer para vocês muito obrigada. Só a gratidão, porque amor ao próximo não tem valor, gente. Pode falarem que a gente tem os olhos bonitos, que mil e uma coisa, mas o amor, doar o teu tempo para o próximo, isso daí não tem preço. Então vamos valorizar realmente quem doa esse tempo para cada um de nós, porque as pessoas estão mudando os valores. A gente não precisa de um dia de atenção, a gente precisa de vários dias. Então o projeto veio com essa proposta de abraçar essas mulheres, essas famílias. E muito obrigada a todas e a todos que nos acompanham na TV Com, nas redes sociais, e agradecer essa dupla dinâmica aqui para mim. Bom, quero fazer meus agradecimentos também. Muito obrigada por dedicar esse espaço para nós, a gente está muito feliz, e dizer que eu e Fábio, a gente tem pensamento alinhado nessa questão da humanidade. A gente tem que fazer o bem sem ver a quem, tá? Nossos pensamentos é direcionado pedindo ajuda para Deus, para que nos guie, para que a gente faça sempre o melhor, sempre com o coração. Então todas as pessoas que chegarem até nós, não tenham dúvida, além da gente dar o nosso melhor, fazer o que tiver que fazer para ajudar, correr atrás, é tudo alinhado com o propósito de vida, que esse é o nosso propósito, de ajudar as pessoas. Então o intuito do projeto é ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. A gente pede direcionamento para Deus, assim, sim. A gente pede a palavra, pede direcionamento e só sente no coração e faz, né, Fábio? E a gente não quer saber se vai ser de noite, se vai ser na madrugada, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, quantas reuniões, quantas horas do horário, chamada de tirar dúvida, 40 minutos, 1 hora no telefone. É tudo em pró do próximo. E eu acho que cada um que fizer um pouquinho, a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. E muito obrigada pelo convite. Juliana, parabéns pelo programa. Pois uma etapa nova da tua vida, e eu te acompanho, sabe, há muito tempo. Tô feliz por ti. Obrigada. Sei que é um sonho teu. E hoje tu tá com esse programa, só acrescenta não só para as mulheres, mas para a nossa cidade, né? Trazer que as mulheres podem e conseguem vencer. E devem crescer. Juliana, uma inspiradora aí para as mulheres, né? E agradecer aí pelo programa. E pessoal, Rosas de Aço está aí. Nós estamos aqui para trabalhar para as mulheres, para o pessoal. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Até mais.